Olá, tem professor aí? Hoje eu vim falar sobre a Base Nacional Comum Curricular dos anos iniciais do ensino fundamental, principalmente no que diz respeito à transição da educação infantil para o ensino fundamental. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, estudei a fundo a BNCC para poder entender como aplicá-la dentro da sala de aula, para saber o que realmente vai mudar, o que realmente é diferente, o que permanece e entender como é que nós vamos desenvolver aquelas habilidades propostas ali nos nossos alunos lá dentro da sala, no dia a dia, no chão da sala mesmo. Tudo que eu estudei e que eu desenvolvi para que a gente compreenda a BNCC e para que você possa aplicar dentro da sua sala, eu coloquei aqui no link do curso de BNCC, na descrição desse vídeo. Lá no curso, você tem passo a passo de plano de aula, tem videoaulas sobre tudo que você precisa saber sobre a Base Nacional Comum Curricular, tem oficinas de leitura, tem sequências didáticas que vão sendo atualizadas mensalmente, tem o passo a passo de plano de aula, tem um grupo de WhatsApp exclusivo, onde eu tiro suas dúvidas, onde você troca ideias com as suas colegas, troca experiências, né? E vocês podem conversar. E é um grupo muito bacana, você sabe da necessidade de aprender a BNCC para usá-la este ano ainda. Então, eu te convido a clicar aqui no link assim que esse vídeo acabar, ok? Então, vamos lá. Eu fiz uma postagem no Instagram, eu tenho feito postagens de trechinhos no Instagram da BNCC, de algumas definições, né, algumas coisas mais teóricas, já que o curso é bem prático, eu tenho feito algumas postagens mais teóricas. Claro que o curso tem teoria também, porque a ideia é aplicar a teoria à prática, né? Mas, então, essa aqui foi uma postagem que eu fiz, que recebeu bastante mensagens, falando, olha, fala mais sobre isso, desenvolve esse assunto e tal. Então, vamos lá. Aqui está escrito o seguinte: a BNCC do ensino fundamental, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. E isso tem uma continuação, evidentemente, né, que diz o seguinte: tal articulação, ou seja, articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil, precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre fenômenos, de testá-las, refutá-las, elaborar conclusões em atitude ativa na construção de conhecimentos. Gente, esse trechinho fala tanta coisa, ele explicita para nós tanta coisa ao mesmo tempo, que nós vamos analisá-lo assim parte a parte. Primeira coisa, lá no começo a gente diz, a BNCC, ao valorizar situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessidade dessa articulação, ok? Então, se alguém ainda tinha alguma dúvida de que a BNCC preza pelo lúdico, pela aula lúdica, pela aula prática, acabou aqui, né? Então tá. Depois aqui diz que nós vamos valorizar, nós vamos retomar as experiências da criança na educação infantil e sistematizá-las progressivamente. Existe quase uma briga, uma discussão muito acirrada em torno disso. Algumas pessoas acreditam no tradicional, acreditam na transmissão, acreditam na ordem direta, acreditam que a criança vai aprender com aquela instrução, com aquela definição. E existem pessoas que acreditam que a criança vai aprender brincando, de forma muito lúdica, e o importante é ela ser feliz na escola. E a BNCC, lá no comecinho dela, ela já traz uma ideia de educação integral, que é uma coisa para romper com isso. A escola é lugar para a criança ser feliz, a escola é lugar para a criança aprender. Acaba com essa briga, porque o cognitivo e o emocional estão juntos, eles não estão separados, não é possível separar. Então, a criança precisa sim de um ambiente amigável, favorável, de um ambiente confortável, para que ela se sinta bem, para que ela seja feliz, sim. Mas ela também precisa de sistematização de ensino.
ela precisa de situações que vão favorecer a aprendizagem, desenvolvimento cognitivo. Então, a BNCC ela não vai privilegiar nenhum dos dois pontos, nem o afetivo, nem o cognitivo. É uma coisa que tem que se desenvolver ao mesmo tempo. E aqui, quando diz da sistematização das experiências da educação infantil, é que lá na educação infantil, ao brincar, ao exercitar-se, ao explorar, a gente vê muita atividade exploratória na educação infantil, de sentir texturas, de sentir o peso das coisas, de se movimentar, de descobrir movimentos diferentes, coordenação motora, coordenação visomotora. Ao chegar no ensino fundamental, nós vamos sistematizar aquilo que eles já vêm vivendo. Então, a gente vai começar a nomear as coisas que eles sentiram e perceberam. A gente vai começar a registrar essas coisas, elaborar conclusões sobre elas. E as experiências não param no ensino fundamental. Então, quando a gente diz aqui, olha só, passando aqui para a segunda parte desse trecho, desenvolver pelos alunos, né? Então, os alunos devem desenvolver novas formas de relação com o mundo, ou seja, de perceber esse mundo, né? De saber se expressar nele, novas possibilidades de ler e formular hipóteses. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma situação que é nova para a criança, de um fenômeno, de um acontecimento, ela deve formular as hipóteses e depois ela deve ser capaz de testá-las e elaborar conclusões. Aí a gente está falando de sistematização. Vou dar um exemplo mais prático. Lá no quarto ano, porque era matéria do quarto ano, agora eu acho que não é mais, mas lá no quarto ano eu fazia com as minhas crianças uma experiência onde a gente planta uma mudinha em um vidro, fecha o vidro e não abre mais. E aí eu perguntava para elas, vai viver ou não? E elas começavam a formular hipóteses. Vai viver, porque... Não, a maioria achava que não ia viver. Algumas achavam que ia e não sabiam explicar, outras falavam, não vai viver, porque planta precisa de molhar e nós não vamos poder abrir. Aí outras diziam, não vai viver, porque a planta precisa de oxigênio. As outras diziam, não vai viver. Teve gente que diz, vai viver, porque o vidro entra luz. E aí a gente faz a experiência e deixa lá na sala. Então, como uma criança disse, vai viver porque entra luz, nós colocamos uma experiência na mesa e outra experiência dentro do armário, porque não entra luz. E nós observamos que a que estava na mesa viveu, e a que não estava na mesa, que estava no armário, ela murchou, em pouco tempo ela morreu. Até se decompôs lá dentro do armário, o que foi assunto para o próximo capítulo que a gente ia trabalhar, que era dos decompositores, dos micro-organismos. Mas o que é que acontece? Então a gente refutou aqui a ideia do vai morrer. Ela viveu, porque entrou luz, ela viveu. Mas a gente tinha aqui nessas hipóteses a questão do oxigênio e da água. E aí, depois que a planta viveu, as crianças que pensaram nessa hipótese, que levantaram essa hipótese, foram refletir e pensar por que é que ela não morreu. E aí, a gente estudando a fotossíntese viu que a planta sintetiza, né, faz a fotossíntese, sintetiza a luz. A água, a gente observou que evaporava, virava gotinha no vidro e voltava para a terra, então a água se reciclava ali dentro do vidro, e que o oxigênio a gente não viu, mas estudando a fotossíntese a gente percebeu que na fotossíntese a planta libera oxigênio. Então o ar que tem ali dentro é suficiente porque a própria planta renova o oxigênio. E assim a gente percebeu que a planta viveu durante o ano inteiro e ainda pesquisamos e descobrimos que existem plantas assim que já estão há 40 anos dentro de um vidro crescendo lá, tá certo? Então isso, gente, é uma forma de sistematizar. A gente formulou as nossas hipóteses, a gente confirmou ou refutou, né? Confirmou que ia viver por causa da luz, refutou a outra hipótese que ela ia morrer por causa de oxigênio e de água.
Depois, a gente pesquisou um pouco mais e concluiu por que que ela vive, por que que não falta oxigênio, por que que não falta água. E aí a gente registra isso tudo, né? Então a gente elabora uma conclusão e assim a criança vai aprender efetivamente. Não é só a brincadeira. O trabalho não termina na parte lúdica, tá certo? Mas ele precisa passar por ela. E ela pode voltar no momento da fixação também. Então, o lúdico ele pode entrar em vários momentos do ensino, mas ele não é o ensino, tá certo? Então, aqui diz dessa sistematização. Numa atitude ativa de construção do conhecimento, se eu chegasse para a criança e dissesse para ela: a planta sobrevive num vidro, mesmo que ele esteja fechado, porque tem oxigênio, e isso não foi construção ativa, isso foi uma transmissão, e não é isso que a gente preza na Base Nacional Comum Curricular. Então é isso, e dessa maneira a transição da educação infantil para o ensino fundamental fica mais suave, porque você vai valorizar as experiências que ela teve na educação infantil, sistematizá-las, propor novas experiências e a sistematização dessas novas experiências, e é por isso que a gente diz que a BNCC é um documento normativo, né, das aprendizagem orgânico e progressivo. Me enrolei toda, né? Mas é isso aí. Orgânico e progressivo. Por quê? Porque ele tem uma relação que vai progredindo entre as habilidades, as percepções, as experiências, as vivências, para que a criança consiga chegar lá no ensino médio, aí já não é criança mais, né? Mas para que o aluno consiga chegar lá no ensino médio com uma boa base disso tudo, uma compreensão de tudo que ele aprendeu realmente, ok? Eu espero que eu tenha esclarecido esse trechinho que estava lá, que é muito importante para a gente entender a proposta da BNCC. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!